for eliminado na quinta-feira, se os jogadores também não vão estar frescos para domingo, porque a distância do jogo é exatamente a mesma. Clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. O Pedro não estava num dia inspirado. Pô, poderia ter menos, o Saúl acertou um chutaço na trave. O Felipe Luiz fala disso, assim. Se for falar chance de gol, as claríssimas escancaradas foram do Flamengo. O Vasco teve suas chances, mas as mais escancaradas e absurdas foram do Flamengo. 2 vezes, né? Saudações RN, antes de você cortar este vídeo, hoje iremos reagir ao Thiago Leifert, programa F-Show, falando sobre o jogo do Flamengo e Vasco que aconteceu ontem, onde deu muito o que falar. Jorginho ficou estressado pela questão que o Flamengo empatou. Então vamos sem mais delonga para o vídeo. Não, falei pra todo mundo. Atenção, muita gente se manifestando da seguinte maneira no chat aqui, ó. O Vasco, tá aqui, ó. O Flamengo vai ser eliminado na Argentina nessa pegada aí, jogo cansado, Heraldo Almeida. Aí um cara escreveu aqui, interessante, ó. Não adianta contratar muitos jogadores e o Felipe Luiz fica com esse mimimi, tá muita pressão. Roda o elenco, disse também aqui. Mas rodou. Empate entre Flamengo e Vasco foi justo? A enquete agora no chat. Sim, foi justo? Não, o Vasco deveria ter ganho ou o Flamengo deveria ter ganho. Por quê? Aí eu quero perguntar pra você, o supercomputador, que é dito como o meninão das estatísticas e tal. Você... Quer estatística? Você que tem uma estatística legal, você quer? Não. Tem mesmo? Não, então tá. Ó, é o seguinte, O Luiz tá lá. eu ouvi da diretoria do Flamengo o seguinte, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Isso. Por que na prática, então, não jogaram os guerreiros lá que jogaram lá? Essa é a grande pergunta. pergunta. E aí, porque você falou que você engoliu o Bubu? Opa. Não, isso aí é um outro motivo. Minha namorada acompanha o programa, cara. A gente vai falar primeiro do quê? Vamos falar do jogo ou da vergonha que o Rodrigo Bueno tem passado? Não, eu quero que você fale isso aí. Não dá vergonha. Da vergonha Vamos falar do jogo primeiro. Do jogo, porque é o seguinte... Do jogo primeiro. Por que Felipe Luiz o Flamengo não falou que tinha opção e que a prioridade era o brasileiro e não coloca os guerreiros? Porque um monte de flamenguista ficou bravo mesmo. Edu, eu acho que é o grande problema do Flamengo nesse jogo, sim, pra mim tá no Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz tem muita responsabilidade, muito por conta do ataque absolutamente mexido, um ataque que não foi inoperante, né, na partida contra o Vasco. A gente precisa sim falar a respeito do Vasco, a gente precisa falar da estratégia, da tática do Fernando Diniz, do fato dele não abrir mão das suas convicções essas que o próprio Rodrigo Bueno falou mal quando o Vasco perdeu e hoje vai elogiar, é claro, ele mesmo falou que é o surfista, quando dá certo tá bom, quando dá errado é ruim, mas então, a gente precisa destacar exatamente isso do Vasco da Gama. Agora, o Felipe Luiz, ele falou, depois do jogo, ele falou, os jogadores estão cansados, eu precisava dos jogadores frescos e etc, mas eu não sei se é assim não. Aliás, eu tô muito curioso para ver se o Flamengo for eliminado na quinta-feira, se os jogadores também não vão estar frescos para domingo, porque a distância do jogo é exatamente a mesma. Quinta para domingo, quinta para domingo. Será que ele vai também colocar os reservas contra o Corinthians no final de semana? Eu duvido muito, Edu. Ele fez sim, pensando obviamente no jogo da Libertadores da América e para mim erra o Felipe Luiz. Por quê? Porque eu sou sempre a favor de é sua prioridade. Mas peraí, cara. O Flamengo vai jogar contra o Estudiantes essa semana agora, na quinta-feira. Então, se o Flamengo jogar contra o Estudiantes, o Flamengo pode chegar contra o Corinthians e colocar um time mesclado. Porque aí o Flamengo já vai ter decidido contra o Estudiantes, porra. Não faz nenhum sentido o que ele falou. Coloca os seus principais jogadores. Coloca Pedro, coloca Arrascaeta. Os caras decidem, talvez, o jogo... do continente, Celso, né? Troca 5 ou 6, o nível é alto. Eu concordo que o nível é alto. Eu concordo que o nível é alto, mas manteve o nível... ele conseguiu manter o nível na zaga, entrou o Danilo, excelente jogador, manteve o nível no meio campo, acho que o Alan fez uma baita de uma partida, inclusive foi muito importante. Agora, lá na frente, o nível não se manteve o mesmo. E essa, pra mim, é a grande diferença. Você coloca Arrascaeta e Pedro, eu acho que só esses dois caras, você pode até poupar outros jogadores, coloca esses dois, quem sabe não decide o jogo. Ô Edu, quem sabe você não decide o jogo com 30, 40 minutos. Exatamente. Porque sabe o que aconteceu? No segundo tempo entraram os guerreiros, que você falou, os caras saíram correndo atrás do resultado, não poupou, no fim das contas acabou não poupando ninguém. Então, assim, para mim, Felipe Luiz erra na estratégia, erra depois ao colocar os jogadores para correr atrás do resultado, não consegue o resultado e é muito mérito do Vasco. Tem muito mérito. Claro. Paulo Barros, bem demais. Também gostei. Desde que ele chegou, o Vasco tá invicto. A Aguirre também entrou muito... o Ryan, de novo, espetacular. muito bem. O Cuesta, um dos bons nomes do campeonato, o Ryan. O Cuesta entrou muito bem, de novo. O Robert Renan saiu, né? Mas foi um jogador muito importante enquanto ele esteve em campo nessa saída de bola do Vasco. Eu acho que a gente tem que olhar pelas duas perspectivas. O Vasco, excepcional
excepcional, e do outro lado um Flamengo que foi Muita gente perguntando abaixo. se o Prato está de bermuda. Não, é porque a calça, ela Esse rapaz aí, o que ele queria que o Flamengo fizesse, que o Felipe Luiz fizesse? Ele queria que o Flamengo continuasse da mesma forma, jogando o que estava jogando contra o Vasco e tomasse outro gol? Era óbvio que o Felipe Luiz tinha que colocar a cavalaria no segundo tempo, porque o Flamengo não estava jogando mais nada. Aí eles, igual falou antes, tem que colocar os jogadores reservas, eles já são jogadores que do mesmo alto nível e tudo mais. A gente viu que não é bem assim. A gente viu que não foi bem assim o segundo tempo e o primeiro tempo do Flamengo, que no começo foi bom ali e tal, mas depois deixou muito a desejar, né? E fora os gols perdidos. Então, o lance do Vasco ser excepcional, o Vasco sim foi bem, mas foi muito bem porque foi contra o Flamengo. Essa é a realidade. Tanto é que a tabela diz muita coisa sobre sobre a situação do Vasco atual, né? Gosto do trabalho do Diniz. Enfim, o Flamengo também está de olho na Libertadores, passou por um jogo polêmico, teve uma decisão favorável, não é? O Plata estará à disposição, então a Conmebol reconheceu o erro grosseiro da arbitragem do colombiano Andrés Rojas, e agora o Flamengo teve que enfrentar esse clássico, o Vasco muito afim, muito concentrado, sabendo que não é melhor que o Flamengo, mas jogou de igual para igual. E esse resultado é importante para a equipe do Diniz, que briga numa parte ruim da tabela, e o Flamengo viu Cruzeiro e Palmeiras se aproximarem, hein, Cicinho? Exatamente, né? E o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Que pode passar. Sabemos também que tem o confronto direto entre essas duas equipes. O Palmeiras tem 2 jogos a menos ainda, né? 2 jogos a menos. Contra o Juventude e contra o Santos. E aí demonstra, o Vasco prova nesse momento que clássico, né? A gente tá cansado de saber que não importa o momento e nem o investimento. Porque clássico é isso que motiva, né? O que eu estava falando do São Paulo contra o Santos, aconteceu com o Vasco. Um Vasco motivado, jogando de igual para igual. O Diniz sabe armar a equipe, né? Já conhece o Flamengo e os jogadores entenderam. Então, foi um grande jogo também. E assim, o Flamengo vivendo essa ressaca da Libertadores, que poderia ter um placar mais tranquilo, talvez entraria de uma outra maneira nesse jogo, mas o Vasco aproveitou desse momento do Flamengo e conseguiu um empate que para o Vasco é importante. Ronaldão. O Flamengo, claro, é um time que está muito esperto para o campeonato. O Vinha entrou mal, né, rapaziada? Eu achei que o Vinha ia fazer uma boa partida. Quando eu vi que o Vinha entrou no lugar do Ayrton, ele não entrou bem, não. Ele errou muitas interceptações, perdeu alguns tempos de bola. Não sei se é porque ele não tá jogando, também pode ser por causa disso, enfim. Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, sonha com os 2 títulos. Mas nesse clássico, no primeiro turno, já tinha sido empate. E agora, outro empate para Flamengo e Vasco. Um empate porque o Diniz é um cara estudioso demais. A verdade é essa, que ele estudou muito bem o Flamengo. Que o Felipe ele pode até mudar um pouquinho o discurso, falar negócio de perna fresca. Você tem, para cada posição ali, você tem 2 jogadores. Então coloca os caras para jogar, irmão. Como assim perna fresca pensando numa competição no meio da semana? Põe os caras pra jogar. A gente não fala do elenco? A gente sempre fala que é do elenco do Flamengo. Que elenco que tem o Flamengo? Nossa, o goleiro tem 2 bons. O lateral tem 2 bons. O centroavante tem 2 bons. Agora você vem falar de perna fresca, respirar. Né? Você tem que ganhar os jogos, irmão. Com o time que você tem, é sua obrigação ganhar. E o Diniz deitou, mais uma vez. Na forma de jogar, tomou 1-0, mas não se desesperou, continuou na mesma pegadinha. É por isso que eu gosto do Diniz. De hora que eu não entendo o Diniz também, né? Que o certo é dar bicão. Não deixar o perigo ficar na sua área. O Diniz deu muito certo por onde passou. Cara, eu penso assim ainda. Mas é um cara copeiro. Com o Fluminense. Com o Fluminense ele ganhou a Libertadores e tal, mas. Que vai lá, briga com o seu time, joga pra cima, não fica reclamando, não fica falando que tá precisando a perna ficar fresca. Não, tem que jogar, irmão. E clássico se vence. E pra mim aí, o Vasco venceu. Porque 1-1 é bom pro Vasco. Bom pra gente que tem uma briga pela liderança. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E aí, Edu? Agora embolou tudo? Embolou, Renata, embolou. E a gente viu que nenhum time está se distanciando dos outros, né? Então ontem realmente foi um jogo onde que o Vasco jogou na superação, jogou no seu limite realmente. E quando você joga no seu limite, por mais qualidade que tenha do outro lado, acaba se igualando. Então acho que o Vasco realmente em alguns momentos foi melhor. Mas se igualou porque o Flamengo não fez por onde, porra? Primeiro porque o Flamengo não estava jogando com o time principal.
Foi botar no segundo tempo. Quando o Flamengo botou o time principal no segundo tempo praticamente, né? O Flamengo teve várias chances também é muito exagero, mas teve umas 3 chances de gol real e desperdiçou. Aí você pega no primeiro tempo, qual foi a chance de Rasca que o Flamengo teve no primeiro tempo? Acho que 2, né? Então você vê, né, a diferença. Melhor do que o Flamengo. E claro que o Flamengo tem suas peças individuais que podem decidir. Mas parabéns pelo Diniz, parabéns pelo trabalho. E se o Vasco jogar assim, todo jogo, Ronaldão, sai dessa zona de onde que ele tá ali, da zona da confusão ali. Não. Essa é a questão. O Vasco não vai jogar assim todo jogo, cara. A gente sabe que é só contra a gente. Se o Vasco, igual eu falei no vídeo anterior, se o Vasco jogasse todo jogo dessa forma, o Vasco ele ia para a Libertadores, ia ganhar de Estudiantes tranquilo também, ia ganhar do Racing, ia ganhar do Palmeiras, ia ganhar de todo mundo, porra, mas não vai. É time enganoso, porra. Golaço, hein? Do outro lado, e o Rossi fez uma defesa aí também no chão, você viu? Rapaz, falando em clássico, daqui a golaço. Foi frango. O Rossi deu mole, pô. Era pro Rossi ter defendido a bola, saído do gol direito. O Rossi saiu de novo errado. Enfim, rapaziada, vamos ver aqui agora Vamos dar uma bizuiada aqui e ver o que o Thiago Leifert e o Vitor Canedo falou sobre esse jogo do Flamengo e Vasco também, rapaziada. Confronto aconteceu no meio das quartas de final da Libertadores e contaminou. O jogo do Flamengo que estava decidido, podendo ir para um 3-0, terminou 2-1, então é claro, a prioridade muda e eu entendi. E aí muita gente reclamando que o Felipe Luiz poupou o time, com clássico não se faz isso, todo mundo com resultado debaixo do braço. Depois que foi 1-1, é mole falar. Mas e se joga o De La Cruz, e o De La Cruz que tem um histórico de lesão, e se joga o Arrascaeta, ele tá cansado pro jogo de volta, fez o certo, e que para mim o certo é poupa quem tem que ser poupado realmente e tenta manter uma estrutura do time titular. Então o Flamengo foi a campo com, beleza, Rossi, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saul e Plata. O Flamengo foi a campo com 5 titulares. 5 titulares, metade do time. Beleza, você exclui o Rossi ali, que é goleiro e tal. Não, o vermelho do Plata. Né? Mas dá tempo de jogar? Até segunda ordem, ele vai jogar. Então, assim, eu acho que ele fez o certo. E com o que tinha, o Flamengo, né, o primeiro tempo foi bem parelho, o Vasco fez frente, competiu. E depois, quando começaram a entrar outros titulares ali no segundo tempo, o Flamengo foi melhor, criou mais chances. O Pedro não estava num dia inspirado. Poderia ter menos. O Saul acertou um chutaço na trave. O Felipe Luiz fala disso, assim. Se for falar chance de gol, as claríssimas escancaradas foram do Flamengo. O Vasco teve suas chances, mas as mais escancaradas e absurdas foram do Flamengo. 2 vezes, né? Foi. E aí, no segundo tempo, o Flamengo é melhor. Termina o jogo sendo melhor, mais em cima. E criou o suficiente para ter ganhado o jogo. Bastaria, de fato, o Pedro estar numa noite melhor, né? O Pedro é um excelente jogador, a gente fala aqui toda a live, mas ontem ele perdeu 2 gols, 2 chances claras. E é isso. No fim das contas, o resultado meio que condiciona muito o debate que a gente está tendo aqui no dia seguinte e tal. Mas eu acho que o Flamengo fez o certo e o Vasco deu sinais de melhora. Em outros tempos, mesmo com o time misto, o Vasco ia passar um sufoco tremendo. E dessa vez o Vasco conseguiu não só arrancar um ponto, como em alguns momentos do jogo cresceu, inflamou a sua torcida e tal. Então, importante. Jogo legal. Para o Vasco assim, uma coisa que tem muito no Rio de Janeiro, né, que é a batalha das torcidas, algo que não existe no resto do Brasil e a gente tem que comemorar. Não tem porque aqui, Canedo, as crianças brigam, entendeu? Começa a voar mamadeira. Aqui também brigam. Aqui também brigam. Mas na rua, né? É que o problema não é esse. Porque é isso. O problema não é esse. Aqui é igual, só que aqui a gente já desistiu. Mas é isso, que às vezes é mais fácil desistir do que procurar soluções. Porque a gente desistiu. Né? Que a gente desistiu, a gente já assumiu que a gente não tem capacidade. Isso ajuda também, porque fica aquela guerra nas arquibancadas, aí a torcida do Vasco responde, tenta cantar mais alto.
E para o Vasco, meio que assim, a lição, né? Todo mundo já sabia que poderia competir, mas o time titular melhorou. A dupla de zaga, né? O Robert Renan joga só um período, mas o Cuesta, né? A primeira verdade é que o time que foi proposto pelo Flamengo para começar o jogo não conseguiu decidir a partida. O Flamengo no segundo tempo tentou fazer o máximo possível para poder revirar o resultado. Não foi efetivo por causa disso, né? O Pedro realmente ele vacilou, perdeu 2 chances importantes no jogo e acabou cedendo o empate, que foi muito mais importante para o Vasco. Mas eu acho que o Flamengo, o Felipe Luiz, ele fez correto em começar o time daquele jeito, principalmente porque tem uma partida importante na quinta-feira que vem contra o Estudiantes. E não valia o risco o Flamengo colocar jogadores bons na partida, podendo se machucar por causa do Vasco, né? Do jogo, por causa da rivalidade e tudo mais. Então é isso, galera. Então acho que fez certinho. Bom, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque eu envio vídeos todos os dias, vídeos relacionados ao Mengão, ao nosso Mengão. Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. Now that I've been put through, I never got anywhere.